You and my present. Olá pessoal, como eu prometi para vocês, agora o vídeo de hoje é sobre o planejamento de treino, né? Como montar um planejamento de treino. É lógico que eu estou fazendo aqui de uma forma bem superficial, né? Algumas pessoas devem estar vendo aí nas minhas redes sociais que eu montei um curso voltado exclusivamente para profissionais de educação física, que tem o objetivo justamente de aprofundar os assuntos, principalmente esses assuntos assim ligados a treinamento, que aí a gente usa uma linguagem diferenciada, né, uma linguagem para quem estuda isso profundamente, e a gente pode aprofundar alguns conceitos, né? Não é nenhum preconceito, é uma forma da gente aprofundar determinados conceitos e trazer mais uma profissionalização maior, né, para essa área aí do treinamento e dos instrutores de VA. Mas aqui vai ser um pouco superficial, vou botar os conceitos muito básicos e estou buscando uma linguagem que seja fácil para todo mundo entender, tá? Então, na hora que a gente vai montar uma planilha de treino, eu expliquei lá do mesociclo, do macrociclo, do microciclo. Quem não viu ainda esse vídeo, procura aí, né? Que tem aí os links aí na descrição, vou colocar na descrição. E aí confere todos esses vídeos aí ligados à parte de treinamento, que são os princípios básicos, né, do treinamento esportivo, até chegar a esse aqui, que é de planejamento. Então é importante que veja todos os anteriores. E eu vou botar os links aí na descrição, dá uma chegada lá e confere, beleza? Já curte esse vídeo, já compartilha e vamos lá. Então, quando a gente começa a fazer um treino para um atleta ou um remador que só remava, agora resolve começar a competir e tal, o principal, a gente tem que saber o condicionamento dele, qual o nível de condicionamento dele. Porque não adianta pegar uma pessoa que rema de OC6, botar todo mundo na mesma canoa e achar que vai fazer um treino aí para todo mundo e que vai ser o melhor, que vai estar otimizando, né? Não otimiza, você pode até conseguir ter um bom resultado para aquela equipe, mas se pegar cada atleta individualmente e fizer um treino individualizado, né? Com certeza, quando juntar todo mundo na canoa, o resultado vai ser muito melhor. Então, a forma que a gente usa, né, como eu falei, de uma forma bem resumida e superficial, é pegar e fazer os testes, né? Então existe teste de laboratório. Por exemplo, tenho uma parceria com o CAFT, que é o Centro de Avaliação Física e Tecnológica que tem em Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. E eu faço meus testes lá, levo alguns atletas para fazerem testes lá, eles são super profissionais e dá um resultado muito bom para a gente poder ter parâmetros, né, para montar as planilhas de treino. Mas muitas vezes tem atletas que moram longe e não tem nenhum local assim, né, nenhum laboratório, nenhum centro de avaliação física por perto. Às vezes o teste pode ser um valor que o atleta não está em condições de pagar naquele momento. E a gente também tem as formas de ver de uma forma mais empírica e no dia a dia, né, que são alguns testes da remada mesmo, no dia a dia da remada. Então eu gosto de fazer 2 tipos de avaliação, né, porque o mais importante é que a gente avalie o limiar anaeróbio e o VO2 máximo. O que significa isso, né, para quem não entende? O VO2 máximo é a taxa máxima de consumo de oxigênio que é indicada pela incapacidade de dar continuidade à atividade. Então, é quando o atleta chega mesmo no limite dele, e aí a gente vê em que velocidade isso aconteceu, com que frequência cardíaca, né, o atleta estava quando isso aconteceu, para a gente analisar como que ele está. Outra questão importante é o limiar anaeróbio. O que é o limiar anaeróbio? É o nível de trabalho logo abaixo daquele em que o ácido lático começa a se acumular. Ou seja, né, enquanto a pessoa está naquele limiar, né, naquela velocidade de limiar, ou naquela frequência cardíaca de limiar, ele está bem. Se ele começar a aumentar o ritmo, ele vai começar a entrar em fadiga.
Então, o limiar é esse momento em que o atleta está bem, mas se ele aumentar um pouquinho, ele já começa a entrar em fadiga. É mais ou menos assim, tá? E outro conceito muito importante é a relação entre volume e intensidade. Que geralmente quando o atleta está empolgado, quer sempre treinar muito. Acha que treino bom é o treino que é forte. Então todo dia tem que ser treino forte, com muito volume, com muita intensidade, senão ele acha que não está treinando adequadamente. E na verdade não é bem assim, né? A relação volume e intensidade é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior o volume, menor a intensidade. Quanto maior a intensidade, menor o volume. Isso é o certo, né? Então, e o treinador tem que saber balancear isso aí. E outro aspecto muito importante é a recuperação, né? Tanto durante os treinos, quanto entre cada treino e pós-competição, né? Porque aí também o remador, o atleta de um modo geral está empolgado, então quer fazer um monte de prova, e aí tem uma competição nesse domingo, na segunda-feira já quer treinar forte, ou na terça-feira já está dando tiro, e vai assim semana atrás de semana, e durante os treinos não respeita o intervalo, né, a recuperação entre os tiros, entre cada treino, enfim. Fica uma confusão e tem uma hora que a gente paga essa conta, né? Que o corpo começa a entrar em fadiga e o corpo, para ter resultado, né? O corpo para conseguir fazer as adaptações metabólicas necessárias para que realmente ele volte fortalecido, volte melhor do que era antes, ele precisa de um tempo de recuperação. Então vamos lá, como que a gente faz, né? Na verdade, como que eu faço? Eu faço primeiro um teste de 2 km, peço para o atleta ir lá fazer 2 km mais forte que eu puder, sei lá, vai numa boia de 1 km e volta, mais forte que puder. Aí vai estar usando um frequencímetro, um relógio com GPS, né, que marca a velocidade e que marca a frequência cardíaca. Depois a gente vai e fica com aquilo registrado. Depois peço para fazer um teste também de uns 10 quilômetros, ou pegar, se tiver tido alguma competição de OC1 nessa distância, com mar em condições parecidas com essa que foram os 2 quilômetros, também trazer as informações e a gente confronta essas informações. Por exemplo, tem um atleta que eu estou treinando que foi fazer o teste de 2 quilômetros, que eu considero que a gente chegue próximo do VO2 máximo dele com esse teste, e deu no pace, né, na velocidade média de 11,7, que é uma velocidade média muito boa. Quando a gente foi fazer o teste de 10 km, deu uma velocidade média de 10 km por hora, que é bom também, mas se a gente for comparar os 11,7 de média nos 2 km com 10 km por hora nos 10 km, a gente vê que tem uma boa diferença aí. Então, esse é um exemplo muito legal para vocês entenderem. O VO2 dele já tá bom. A gente pode até tentar chegar ele a 12 aí no primeiro momento, que a gente pode conseguir essa evolução rápido. Mas o mais importante num primeiro momento, se ele tiver alguma competição próxima, né, num plano aí de 90 dias, subir o limiar anaeróbio dele. Por quê? Isso significa o quê? Que ele vai conseguir ficar por mais tempo numa velocidade média maior quando a gente elevar o limiar anaeróbio dele. Então, se a gente conseguir subir o limiar anaeróbio dele de 10 para 10,5, 10,9, próximo de 11, que é algo viável, já que o VO2 dele é 11,7, a gente vai conseguir um resultado muito bom, né? Numa prova aí de 10 km, porque não tem prova de 2 km se não for uma distância sprint. As provas são de 10 km para mais, né? Então, o nosso trabalho nesse momento está sendo o quê? Elevar o limiar anaeróbio dele. A gente não precisa mexer muito no VO2. A gente precisa elevar o limiar anaeróbio. E mais para frente, quando ele já conseguir subir isso, a gente tenta subir esse VO2 para 12, acima de 12, e vai trabalhando assim. Se fosse uma outra situação, vamos dizer, se o atleta já no VO2 já tivesse apresentado aí 9 km por hora, aí a gente até poderia fazer o de limiar também, mas nem precisa tanto no primeiro momento, porque já de cara a gente já vê que tem que melhorar esse VO2,
né? A gente fazer um trabalho aí para melhorar esse VO2. Lógico que a gente tem que saber o limiar anaeróbico para a gente poder montar toda a estrutura, o planejamento de treino, em termos de frequência cardíaca, né? Para não sobrecarregar o atleta e tudo, mas em termos assim de saber qual vai ser a primeira coisa a ser feita, né? Qual dessas vias a gente vai buscar melhorar primeiro, não tem a menor dúvida que o VO2 vai estar em primeiro lugar nessa questão, nesse momento, com esse atleta. Então é isso. Aí a gente tem que ficar o tempo todo analisando esses dois fatores, cuidando, né, com a relação de volume e intensidade e a questão da recuperação, para que tudo isso se encaixe da melhor forma, respeitando os princípios lá que eu falei lá atrás, da individualidade biológica, ou seja, isso é de cada atleta. O meu VO2 é diferente do VO2 das outras pessoas da minha equipe, o meu limiar anaeróbio é diferente do limiar anaeróbio das outras. Então a gente tem que observar, né, o princípio da individualidade biológica, o princípio da elevação progressiva das cargas. A gente tem que ter paciência, esperar o momento certo do resultado chegar, né? Normalmente a gente trabalha com planos de 90 dias. Respeitar o princípio da continuidade, isso é muito importante, gente. Para mim é um dos mais importantes quando a gente se fala de VAR, porque a gente vê demais aquelas pessoas que vão remar quando dá, e chega um mês antes de competição, resolve que vai competir e começa a querer treinar. E né, eu falei bastante sobre isso no vídeo do princípio da continuidade. Então, pensa bem agora que eu falei para vocês. Se a gente começa, não, vamos então primeiro melhorar o limiar anaeróbio desse atleta, depois a gente sobe o VO2 e a gente faz todo um planejamento, aí o atleta falta treino, não vai e tal. Aí chega um mês antes da prova, ele quer começar a treinar e quer ter resultado, mas calma. E aí, não dá, não tem uma continuidade, né? Um planejamento para a gente conseguir os resultados. Aí depois se frustra, aí gera briga, confusão, discussão. É tudo muito sem sentido, né? Aí não adianta. Então é muito importante que esse planejamento seja feito, sabe? Esse vídeo está sendo feito agora, né? Todo fechando esse ciclo aí ligado a treinamento esportivo do canal, justamente agora no fim do ano, para que todo mundo procure um profissional de educação física, procure um preparador físico para cuidar desse planejamento para o ano de 2020, para que a gente tenha aí um ano maravilhoso de grandes mudanças, de grande evolução do VAR no Brasil, né? Mais um resultado melhor ainda no Mundial que a gente teve esse ano, e que cada vez isso melhore mais e mais e mais, como fruto de um trabalho consciente, de um trabalho focado, dedicado, planejado, disciplinado e orientado, né? É isso que eu espero. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês continuem acompanhando, que vocês compartilhem com os amigos, que vocês se inscrevam no canal e curtam o vídeo, enfim, que a gente continue junto aí por muito e muito tempo, beleza? Tamo junto, vejo vocês no mar.